Bom dia a todos. Então, hoje, 26 de outubro, vamos iniciar nossa aula de português. Senhor, dai-nos uma semana abençoada, guia-nos nossos passos, oriente nossas decisões e proteja de todo o mal. Amém. Então, o que temos para hoje? Esta semana você será o escritor. Vamos produzir uma carta do leitor, deixe o seu lado escritor fluir. Siga as minhas orientações e vamos escrever. Lembrando que semana passada nós trabalhávamos o quê? A carta do leitor, né? Que não tem muita diferença da carta convencional. A diferença é que ela é destinada a uma redação de um jornal, de uma revista onde foi publicada uma reportagem, um artigo de opinião, algo desse tipo. E o leitor gostaria, né, de falar algo sobre essa reportagem, sobre esse artigo de opinião. Vou mandar para vocês um videozinho do YouTube, certo? Que fala mais um pouco sobre algumas características da carta do leitor. O que é, de fato, a carta do leitor? A carta do leitor é um texto que circula na esfera jornalística, né? Como eu falei, revistas, jornais, denominada comumente de cartas, cartas à redação, carta do leitor ou painel do leitor, em seção reservada a correspondências dos leitores. É um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se conhece o leitor e a equipe da revista, né, o tom do jornal, respectivamente. Então, para que serve a carta do leitor? Ela serve para atender a diversos propósitos comunicativos. Esses propósitos comunicativos é a mesma coisa que objetivos, né? Como opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar, entre outros. Então, a carta do leitor, ela tem muitos objetivos. Ela pode objetivar várias coisas, né? Vai depender do texto que você vai fazer. E a intenção comunicativa. O gênero carta do leitor apresenta geralmente maior carga de intenção persuasiva. Que é isso? É quando a carta, né, ela quer convencer a redação, né, os redatores, os editores de algo, tá certo? Então, ela é uma manifestação do leitor e, consequentemente, uma espécie de necessidade para essa manifestação. A composição ou a estrutura, né, digamos, ela é geralmente constituída por data, vocativo, corpo, despedida, assinatura do remetente. Essa assinatura, de repente, você não precisa colocar o seu nome completo, você pode colocar só as iniciais, principalmente quando é reclamação, né? Geralmente as pessoas colocam apenas as iniciais do nome, ok? E essa data, esse vocativo, ele não é tão assim necessário. Há algumas cartas de leitor que não apresentam essa data e nesse vocativo. O que é o vocativo aí? É a pessoa, é a pessoa quem você vai, com a pessoa que você vai falar. Por exemplo, se você vai falar com a Maria, você no começo da carta não coloca Maria, aí continua o texto, então a Maria aí no caso é o vocativo, tá certo? A quem você vai invocar, quem você vai chamar, a quem você está remetendo a carta. Carta opinião. Os leitores se dirigem de forma clara e direta à revista ou ao jornal e devem fazer uma breve contextualização ao longo da argumentação, como referência ao texto, autor e título, ou matéria referida. Assim, a reação do leitor, seja de aprovação ou desaprovação, é propositalmente explícita. Ou seja, quando você vai escrever essas cartas do leitor, você tem que fazer uma referência para que reportagem você está se referindo, tá certo? Então, para que a sua opinião não fique algo vago, né? Então, você tem que delimitar. Estou falando em relação a reportagem tal, 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 aí você coloca o título do repórter tal, 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 né? Ou da editora tal, tal, tal. Tudo direitinho, você faz essa especificação para ficar mais claro e mais objetivo. Nós temos aqui um exemplo de carta de leitor. Veja que as cartas do leitor, elas não são grandes, né? São pequenas. Veja que essa aí apresenta 4 linhas e meia, né? Então, vou ler aqui para vocês. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor,
Gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, J.S. Quando ele diz caro editor, fica algo vago, né? Nós não sabemos quem é esse editor, porque naquilo se trata de apenas um exemplo. Mas quando você for fazer a sua produção de texto, né, você precisa especificar quem é esse editor, né? Tem um nome, com certeza. E tem também um título para essa reportagem, não tem? Então, você tem que especificar. Veja aí que a assinatura dele, ele colocou só toda abreviada, né? Só as iniciais. Então, pode ser, certo? Pode ser. É possível, né? Geralmente acontece. Aqui nós temos o segundo exemplo, né? Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Team Feminina. Ó, aí ele já especifica mais, ele tá falando sobre quem, né? Então, ele fala aí, né? Ela se apresenta, é uma menina, Gisele, de 14 anos, né? Ela tá o quê? Parabenizando. Na outra também, no primeiro exemplo, ela está o quê? Ela está elogiando também aqui, né? Parabenizando. Abraços, aí no final ela diz abraços e até a próxima. Geralmente a gente tem que fazer essa despedidazinha, né? O outro também colocou assim, atenciosamente, JS, né? Esse aqui, abraços e até a próxima, Gisele Matias Albuquerque. Então, preciso sempre seguir essa sequência aí, tá certo? Fazer essa finalização, essa despedida para depois o nome. Então, a sua produção de texto, né, a sua carta do leitor, ela vai ser a partir de uma reportagem. Essa reportagem vai estar no seu livro na página 114. É uma reportagem grande, vai da página 114 até a página 117. E essa reportagem foi publicada pela revista Época, tá certo? Então, no livro de vocês, ela vai estar intitulada como Geração Sem Filtro, que fala de adolescentes. Essa reportagem foi publicada quando a revista Época completou 18 anos de publicação, né? 18 anos que está publicando, tá certo? Então, a revista Época, certo? É da editora Globo e ela publica semanalmente, as publicações dela são semanais. Então, você vai ler essa reportagem aí, da página 114 à página 117, que se intitula Geração Sem Filtro. Fala um pouco da adolescência, vocês vão gostar. Fala sobre os adolescentes. Algumas questões, algumas características referentes à adolescência hoje em dia, como tratar isso, tá certo? Então, veja que no texto vocês vão encontrar bastante infográficos, né? Que foi também o último gênero textual que nós estudamos, infográficos. O último não, o penúltimo, né? Digamos, o último foi poemas. Então, vai ter o quê? Vai ter 3 gêneros textual só nessa atividade, gente. Vai ter inicialmente a reportagem, porque aqui o texto é uma reportagem, certo? Vai ter também o infográfico dentro da reportagem e vai ter a carta do leitor, que é o gênero que nós vamos produzir, tá certo? Carta do leitor. Então, infográfico, reportagem e carta do leitor. 3 gêneros textual dentro de uma atividade só. Então, vai ser muito rica, né, essa nossa atividade, muito boa para se trabalhar. Então, você vai ler essa reportagem com muita atenção, porque ela é grande, viu? Ela é muito grande. Então, você vai ler uma, vai ler duas, vai ler 3. Gente, hoje é dia de leitura mesmo, porque a produção de texto ela é pequenininha, né? E em relação à produção de texto, o tamanho dessa carta do leitor que vocês vão escrever, vocês devem fazer entre 8 e 10 linhas no máximo, acho que tá bom, certo? Mas lembrando, coloca toda a estrutura, tá certo? Coloca a data de hoje, coloca o vocativo, para quem você vai mandar, quem é o repórter que está escrevendo essa carta, você vai procurar, essa carta não, essa reportagem. Você vai procurar aí e vai colocar o nome da pessoa que escreveu a reportagem. Caso você não encontre, ou caso você prefira colocar mais antes, editores da revista Época também pode ser, tá certo? Pode ser porque... E você vai falar o que você achou,
certo? Se você concorda com aquilo, faça um elogio, ou então faça uma crítica se você não gosta, faça uma reclamação ainda se você não gostar mesmo de jeito nenhum, mas eu acredito que vocês vão gostar sim, vai ser uma carta de elogio, né? Uma carta opinativa para elogios e talvez também para sugestões, tá certo? Você vai escrever como se você fosse um leitor frequente da revista, um leitor que sempre está acompanhando semanalmente as publicações, ok? Agora, com você, né? Siga as orientações, as minhas orientações e produza o seu texto. Após produzir o seu texto, encaminhe para mim, ok? Não se esqueça. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado, certo? Para mim estar tirando essa dúvida de vocês. E é isso aí. Boa sorte, bom desempenho na atividade de hoje.